Fala galera do Física tudo bem? Eu estou aqui fazendo algumas questões da Olimpíada Nacional de Ciências e vamos começar então. Essa Olimpíada tem três questões de astronomia e aí os conteúdos servem para quem está estudando para o OBA e também para quem vai fazer a Olimpíada Nacional de Ciências, né? Então eu estou aqui numa prova do segundo ano do ensino médio e nessa prova é, tem três questões, né, envolvendo a constelação de Cruzeiro do Sul, uma questão envolvendo o movimento de translação, né, da Terra em torno do Sol, e aí falando um pouco da esfera celeste e da região dos zodíacos, né, das constelações que compõem o zodíaco, e a última falando de estrela de evolução estelar, né, pelo diagrama HR. Então vamos lá, vamos resolver uma por uma, né? Então eu vou ler com vocês e aí a gente pensa um pouquinho juntos, tá? O pessoal que está aí no chat, né, tentem pensar juntos e responder juntos. Todas essas provas aqui da Olimpíada Nacional de Ciências, elas estão disponíveis no site da Olimpíada. Você entra, faz esse caminho aqui que eu vou mostrar, ó. Então, você deixa eu só abrir o site. Tá, aqui. Ó, como que acontece? Então, você entra lá no site, né, da Olimpíada. Aí você vem aqui, ó, a Olimpíada, exames, e aí você vai ter todas as provas, né, de cada ano. Então, lembrando que o pessoal que vai fazer do terceiro, do quarto e do segundo ano vai fazer a prova do segundo ano, então é por essa que vocês têm que se basear. Tem a prova da primeira fase e a prova da segunda fase de vários anos aqui, desde que a Olimpíada acontece, desde 2016, tá? Então, deem uma olhada nessas provas anteriores. Eu vou olhar algumas com os alunos aqui da live hoje, tá? Então, voltando lá para a prova. Então, essa questão é assim, ó. A evolução de uma estrela depende principalmente da sua massa inicial, que também determina seu tamanho, luminosidade e tempo de vida. Outras características das estrelas são a composição química, cinemática, rotação e temperatura superficial. As imagens mostram as principais estrelas da constelação do Cruzeiro do Sul, como as vemos hoje, à esquerda, e como elas serão vistas daqui a 20 mil anos, à direita, aqui da Terra. Então, quando a gente olha para o céu, a gente vê essa constelação aqui, ó, né, que forma uma cruz e tem intrometida, que a gente chama que são essa estrelinha aqui, ó. Bom, a configuração dessas estrelas, elas não estão fixas, né? As estrelas elas não são fixas no céu e elas se movem. Só que para a gente ver esse movimento precisa de uma escala de tempo muito grande, né? Então, elas vão se movendo, só que a gente, no nosso tempo de vida, então, eu, Arthur, se eu viver 100 anos, eu não vou conseguir ver diferença nenhuma na constelação. Na verdade, os registros mostram que nos 2.000 anos de registros que a gente tem do céu, nada mudou praticamente. Uma estrela ou outra apareceu, mas logo apagou, que a gente chama de supernova, né? Então teve algumas explosões de supernova. Mas a posição das estrelas, né, não mudaram. Tanto que essas constelações, os nomes delas vieram dos gregos e são os nomes até hoje. Né? Então não teve grandes mudanças no desenho. Agora, se a gente colocar numa escala de tempo muito grande, que é o que a questão está fazendo, 20 mil anos, as estrelas elas vão se movimentar. Então vocês estão vendo que aqui, ó, entre a Delta Cruz e a Mimosa, que é essa estrela da esquerda aqui, e Gama Cruz e A Cruz, mudou, né? Uma deu uma espaçada um pouco maior, que é essa região. A Intrometida, que é uma estrela menor, ela andou um bom tanto, né? Ela saiu daqui, ó, e veio até aqui. E a Gama Cruz também ela andou um bom tanto. A Alfa Cruz praticamente não mudou, né? Se a gente olhar as estrelas que estão perto dela aqui, ó, não mudou tanto. E a Mimosa também não, ó, ela tem umas estrelas aqui perto, também não mudou. Mas elas se movimentaram, né? E essa mudança na forma da constelação, ou seja, no desenho que ela faz no céu, se deve pelo quê?
pela massa inicial das estrelas, a cinemática das estrelas, a rotação das estrelas ou ao tempo de vida das estrelas? O que vocês acham aí no chat? Vou dar um tempinho para vocês responderem. O pessoal que está vendo esse vídeo no YouTube, dá uma pensada aí, aproveita esse tempo que eu estou esperando o chat responder e coloquem aí a alternativa que vocês acham correta também. O que vocês acham, pessoal? Quem está aí me vendo? Qual alternativa que é? Alternativa A, B, C ou D? Digita aí no chat. Então, pessoal, uma explicação que eu posso dar, né? Existem 88 constelações no céu. O que é constelação? Constelação é uma região do céu, né? E essa região tem um conjunto de estrelas que lá atrás, né, os gregos conseguiram atrelar alguns desenhos para elas para conseguir mapear a região e saber onde é cada coisa. E aí eles criaram várias, né? Então eles criaram 88 regiões no céu com alguns desenhos específicos. Um deles é a cruz, né? Chama a constelação do Cruzeiro do Sul para a gente aqui, mas ela chama cruz, né, com X, né, nas outras línguas, né? A constelação de cruz. E ela mudou devido à cinemática. Então a Kit Kat tá certa. O Guilherme achou que era devido à rotação das estrelas. Então, a rotação, pensa assim, ela só vai girar. Se ela vai girar, para a gente que está olhando aqui da Terra, a gente vai enxergar diferente a estrela? Não, a gente vai continuar enxergando ela. Então as estrelas elas giram, né? O Sol tem um giro. Mas o que faz elas se movimentarem é a cinemática delas, ou seja, é o quanto elas estão quantas elas têm de velocidade andando uma perante as outras, né? Então o que fez essa mudança aí é a letra B, tá? A cinemática das estrelas. Tá? Entenderam, pessoal? Pessoal que está aí me acompanhando no chat. Ficou alguma dúvida? A massa inicial, o que influencia na massa inicial? A massa inicial de uma estrela influencia em como que vai ser a evolução estelar, tá? Então, a massa inicial faz com que a evolução pode ser diferente de uma estrela para outra. Então, o Sol, por exemplo, a evolução estelar dele ele vai explodir numa gigante vermelha e aí ele vai virar uma anã branca, né? Então, ele vai crescer bastante, explodir e aí depois vai virar uma estrela bem pequenininha do tamanho da Terra, mais ou menos, tá? Mas muito intenso o brilho, né? E a gente vai chamar isso de anã branca, porque a massa dele faz com que seja esse tipo de evolução. Se a massa fosse 20 vezes a dele, por exemplo, 20 vezes a massa do Sol, ou 20 mil, acho que é 20 vezes, a evolução já seria diferente. Ele não viraria uma gigante vermelha e se tornaria uma anã branca. Ele já evoluiria para um tipo de estrela que a gente chama de estrela de nêutrons, né? E se a massa fosse muito maior, aí ele explodiria numa supernova, né? Então a massa dele é tão grande que ele vai explodir e gerar outras estrelas menores. É isso que a gente chama de supernova. Então a massa inicial da estrela define como que ela vai evoluir, né? A estrela, todas elas evoluem. Então ela vai queimando o combustível dela e chega uma hora que a gravidade ganha e aí faz ela colapsar, né? E então toda essa evolução no final do nosso universo, né, daqui a alguns centenas de milhares de bilhões de anos, todas as estrelas serão anã branca. Né? Então a evolução do final de todas elas vai ser anã branca. Ela vai virar uma estrela bem pequenininha. E aí isso aí vai ser o fim da era estelar do nosso universo, né? Que é a era que a gente está vivendo. E então elas podem evoluir para buraco negro, né? Depende da massa. Se for muito grande a massa, quando a gravidade ganhar, ela vai ser tão concentrada de massa, né, que o espaço vai dobrar e vai fazer com que nem a luz consiga sair desse espaço dobrado. Né? Então, isso aí é uma massa muito grande. É isso que define a massa inicial das estrelas. Então, quando muda a posição assim, não tem nada a ver com a massa das estrelas. A rotação das estrelas já expliquei, que a rotação é o giro que ela dá em torno dela mesma, então isso aí não vai gerar grandes mudanças. E o tempo de vida das estrelas, e o que influencia esse tempo é justamente a massa dela. Então a massa da estrela define quanto tempo ela vai durar. Né? Então o nosso Sol vai durar alguns bilhões de anos.
Isso porque a massa dele é uma massa específica, né? Se ele tivesse mais massa, ele duraria menos tempo, porque quanto mais massa, mais rápido o ciclo de evolução estelar. Então ele duraria menos tempo. Então a letra correta é a letra B, é a cinemática, né? Elas estão se movimentando e aí, graças a esse movimento, elas mudaram a configuração de um ano para outro, né? 20 mil anos depois. Como descobrimos a massa estelar? Então, o método de descoberta de uma massa estelar é através de um princípio que a gente chama espectroscopia. Né? Qual a informação que a gente tem da estrela? Ditem aí no chat. O que a gente consegue receber de uma estrela? Qual é a única fonte de informação que a gente tem de uma estrela? Enquanto isso, eu dou um golinho de água. A luz. Então o Guilherme aí já respondeu. Ó. A única coisa que a gente tem de uma estrela é a luz. Então, como que a gente descobre a massa dela? É usando a luz que ela fornece para a gente. Então, a luz da estrela, quando chega aqui na Terra, a gente pode fazer um fenômeno que chama espectroscopia através de uma rede de difração. O que é difratar? É fazer a luz tomar caminhos diferentes. E aí, como cada luz tem um comprimento de onda diferente, quando eu falo cada luz, são as cores mesmo, né? Então tem espectro que é abaixo do vermelho, que a gente chama de infravermelho, tem espectros na cor visível, tem ultravioleta, tem espectros que a gente consegue enxergar no raio-x, tem espectros que a gente consegue enxergar a estrela no micro-ondas, né, no espectro micro-ondas. E para quem não está entendendo isso, tem um vídeo no canal que fala só de espectro eletromagnético. Tá? Se eu não estou enganado, é aula 10. E aí, quando a gente faz espectroscopia, a gente consegue informação dos átomos que tem nela. Né? E através dessa distribuição atômica que a gente tem nela, a gente consegue determinar todas as características de uma estrela, né? Inclusive a massa estelar. Então é através da espectroscopia que a gente determina a massa estelar de uma estrela. Né? E de acordo com o material que ela tem, então, por exemplo, se ela só tiver hidrogênio, quer dizer que ela é uma estrela muito massiva, porque é uma estrela relativamente grande para ter só hidrogênio. Se ela já queimou muito combustível, ela já é uma estrela menor, porque ela já queimou bastante, então vai ter bastante hélio. Né? Então, se ela tiver bastante hélio na concentração, quer dizer que ela já queimou muito combustível, então a massa dela vai ser menor. E aí você vai categorizando a massa de uma estrela. Então tem diversos métodos para chegar nessa massa, mas todos eles usando essa informação que vem do céu, que é a luz estelar, que é a espectroscopia. Beleza. Então vamos lá. A questão 3, né, que também envolve a astronomia. Na imagem, vemos o esquema fora de escala da órbita da Terra ao redor do Sol e a projeção deste na esfera celeste. Né? Então, ó, a gente está aqui na Terra. Né? Deixa eu dar um zoom aqui na imagem para vocês verem. Aqui. Ó, a gente está aqui na Terra, né, nesse quadradinho. E quando a gente olha para o Sol, a gente pode projetar ele e ver quais são as estrelas que estão atrás dele. Então, nesse caso aqui, está a constelação de Gêmeos, né? Então, cada época do ano, como a gente está girando em torno do Sol, cada época do ano a gente consegue ver uma constelação projetada atrás do Sol, tá? Então, quem nasce, por exemplo, na época que a gente está agora, se eu não estou enganado, é de Leão. Se eu não estou enganado, eu não faço ideia do signo. Mas por que foi definido isso? Porque há muito tempo atrás, qual era a constelação que estava projetado no Sol no dia que a pessoa nasceu? A constelação de Leão, que é essa daqui. Ó. Então, a gente está mais ou menos aqui. Ó. Daqui a pouco, o Sol vai estar nascendo em Virgem, daqui a pouco em Libra, daqui a pouco em Escorpião. E assim por diante, né? Sagitário, Capricórnio, estão todas aí. Né? São as constelações que compõem o zodíaco. Beleza. Então, dito isso, vamos lá. O Sol nos parece percorrer ao longo do ano uma linha imaginária, conhecido como eclíptica. Então, esse plano que a Terra faz com o Sol a gente chama de plano da eclíptica. E essa linha que o Sol percorre em torno das constelações, ou seja, né, que ele está sempre
atrás dele tem uma constelação de estrelas, a gente chama de eclíptica. É a faixa que vai do 8 graus ao norte a 8 graus ao sul, né, da eclíptica. É chamada faixa zodiacal. Então, ó, se a gente pegar essa linha, fazer um ângulo de 8 graus para cima ou para baixo, essa faixa que vai ser delimitada, né, que está aqui na figura, é a faixa zodiacal, onde encontramos as constelações do zodíaco, né? Então tá aí o nome das constelações do zodíaco. Vocês estão vendo que não tem só as constelações que tem signo, né? Então, começando de janeiro, né, que é Áries. Áries não, Aquário, né, em janeiro. Janeiro, Aquário, Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião. E aí tem essa aqui, ó, Ofiuco, né? E Sagitário, Capricórnio. Essa aqui, ó, é a 13ª constelação zodiacal. Então o Sol nasce uma época atrás dela, né? Ela vai estar atrás do Sol em alguma época do ano, né? Então tem o 13º signo, né? Para quem acredita na astrologia, que não faz sentido nenhum para quem estuda astronomia, mas tudo bem, né? É igual ter religião, beleza? Por essa faixa, vemos também passar a Lua e os planetas. Então, de vez em quando, a Lua e os planetas também estão atrás de algumas determinadas constelações aqui. Então, de acordo com o texto e a figura, podemos afirmar que, em seu caminho aparente no céu, o Sol cruza por 13 constelações do zodíaco, e não por 12, pois a constelação Ofiuco só foi descoberta no século passado. Então, faz sentido uma constelação ser descoberta no século passado? O que vocês acham? Sim ou não? Digita aí no chat. Nossa, engasguei com a água. Isso. Turn. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido você descobrir uma constelação. Já a constelação, eu expliquei para vocês, né? Os gregos há 2000 anos e 2500 anos atrás já tinham nomeado as regiões do céu, inclusive essa, né? Então, não tem sentido. Isso aqui é a pegadinha para quem conhece só os 12 signos e aí falar, então tem um signo a mais, tal. Então não tem nada a ver. Então a A não está correta. Quando o Sol está em Gêmeos, a constelação de Sagitário fica visível por quase toda a noite. Então vamos lá na figura. Se o Sol está aqui em Gêmeos, a constelação de Sagitário está do lado oposto. Então as pessoas que estão aqui na Terra, vou dar o zoom de novo. As pessoas que estão aqui na Terra, o lado que está virado para o Sol é de dia e o outro lado é à noite. Então a gente começa a ver Sagitário quando está dando essa volta, para de ver Sagitário quando o Sol começa a nascer e fazendo esse giro aqui, né? A Terra está fazendo esse giro. Então, o pessoal que está virado para vocês aí na câmera, por exemplo, é o dia. Todo mundo que está vendo o meu rosto está vendo a noite. Se vocês estão na constelação de Gêmeos e eu sou a constelação de Sagitário, quando eu estou aqui eu já consigo ver meu rosto. E eu consigo ver ele até chegar aqui, ó. Então a noite toda eu consigo ver a constelação de Sagitário. Então essa resposta aí está correta. Letra B, ó. Quando o Sol está em Gêmeos, a constelação de Sagitário fica visível por quase toda a noite. Beleza? Aí já achamos a correta, vamos ver por que as outras estão erradas. Letra C. Existe um determinado dia do ano em que podemos ver a constelação de Câncer e a constelação de Capricórnio juntas no céu à noite. A constelação de Câncer, ela está aqui. E a de Capricórnio está do lado oposto. Tem como elas estarem no céu noturno ao mesmo tempo? Pela explicação que eu acabei de dar para vocês? Respondam aí, sim ou não? Tem como Câncer e Capricórnio estarem juntas ao mesmo tempo no céu?
E aí, pessoal? Tem como eu enxergar essa constelação de noite e essa daqui, ó, sendo que o Sol tá aqui, ó, entre elas? E aí, Shrek, tudo bom? Boa noite. Tem como? Não. Isso, a KitKat respondeu bem. Não tem como. Porque se eu tô vendo o Sol na constelação de Câncer, eu vou estar vendo Capricórnio no céu noturno, só que eu não vou conseguir ver Câncer, já que ela está junto com o Sol. Então, sempre que está o Sol é de dia, né? Então não tem como ver Câncer e Capricórnio ao mesmo tempo. Então essa questão aí, esse item está errado. E o último item, a Lua nunca passa na frente dos planetas. Pensem assim, quem que está mais próximo da gente, os planetas ou a Lua? A Lua. Então, se os planetas estão mais afastados, a Lua eventualmente ela vai passar na frente de um planeta ou de outro, tá? Então ela sempre vai passar na frente dos planetas, eventualmente, né? É um fenômeno um pouco raro de se ver, né? Não é que é raro de se ver, é raro de observar. Mas algumas vezes, algumas noites eles estão bem próximos e algum horário, né, pode ser de dia, né, em algum horário entre as 24 horas, a Lua vai cobrir esse planeta por um pouco período, tá? Um espaço curto de tempo. Mas está errado, então, ela cobre sim essa região. Beleza. Vamos lá para a última questão. Até agora, pessoal, alguma dúvida? Me perguntem aí. Vou dar um tempinho para vocês perguntarem. Tem um delayzinho, né? A, a live. Deixa eu ver como ficou agora. Agora ficou bom. Pelo menos a minha live aqui, o retorno tá bem lento. Pessoal que tá vendo pelo YouTube, nessas horas acelera o vídeo, passa pra frente, tá? Pula. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Bom, vou tocar o baile, hein? A questão 15. Essa questão aqui, ó. O diagrama Hertzsprung-Russell, conhecido como diagrama HR, mostra a relação existente entre a luminosidade de uma estrela e sua temperatura efetiva, ou superficial. A maior parte das estrelas está alinhada ao longo de uma estreita faixa na diagonal que vai do extremo superior esquerdo, estrelas muito quentes e muito luminosas, até o superior esquerdo, ou até o extremo inferior direito, estrelas frias e pouco luminosas. Essa faixa é chamada de sequência principal, onde o Sol se encontra agora. O diagrama HR, a seguir, traz a evolução teórica do Sol, o que começa na posição 1 e segue a ordem numérica até a posição 8, no futuro bem longínquo. Deixa eu ver quem deu follow. Obrigado, Matheus Mota, pelo follow. Bom, então o Sol ele vai começar na posição 1 e vai seguir até o 8. Bilhões de anos ainda se passarão até que o Sol saia da sequência principal. Então vai demorar bastante tempo. No futuro bem distante, quando o Sol atingir a região das gigantes vermelhas 3, no diagrama HR, ele ficará mais quente, mais luminoso, mais massivo, menos volumoso. Né? Então, vamos lá. O que esse diagrama diz pra gente? Ele fala o seguinte, ó, a gente começa aqui, aí o nosso Sol ele vai aumentar de tamanho e vai parar aqui. Por que ele vai aumentar de tamanho? Porque a massa vai diminuir. Se ele vai para essa direção aqui, aí ele vai diminuir a sequência dele, né? Não, calma aí. A seguir traz a evolução teórica do Sol. Começa na posição, segue a ordem numérica até a posição 8. Tá. Deixa eu pensar um pouco aqui. Luminosidade. Ah, beleza, não é o volume. Tá. Então, ó, ele vai caminhar nessa direção, vai se tornar uma gigante vermelha.
Aí essa gigante ela vai aumentar a temperatura, né? Então a temperatura ela está aumentando nesse sentido aqui. Aí ela vai esfriar e vai ficar bem pequenininha, se tornando uma anã branca. E aí no futuro bem longínquo, depois da anã branca, ela vai acabar aqui, que é quando a estrela, né, praticamente para de ser iluminada. E aí se torna uma anã marrom, que a gente pode também chamar, tá? Então vamos lá. Pensando nisso, quando ele sair daqui e vier para nessa região aqui, ó, na gigante vermelha, o que aconteceu? Hoje em dia ele tem 6.000 Kelvin a temperatura. Ele vai parar numa região que está mais ou menos a 3.000 Kelvin. Então ele vai ficar mais frio. Então a letra A está falando que vai ficar mais quente. Está errado. Ele vai ficar mais massivo? Não. A evolução estelar não tem como ganhar massa. Eu sempre vou perdendo massa. Por quê? Porque eu vou queimando meu combustível, que é o hidrogênio, e quando eu junto dois átomos de hidrogênio, eu transformo num átomo de hélio. E esses dois átomos de hidrogênio somados, eles têm uma massa maior do que o átomo de hélio. Quer dizer que eu perco um tanto de massa. E como que é liberada essa massa? Em forma de energia luminosa, tá? Que são os fótons. Então, eu libero energia luminosa. Então, se o Sol está liberando luz e a gente percebe isso todo dia, né, recebendo a luz solar, quer dizer que ele está queimando sua massa, ou seja, a massa dele está diminuindo. Então não tem como ficar mais massivo. E a gigante vermelha, ela já está no nome, é uma gigante. Eu tenho o Sol e tenho uma gigante vermelha. Você acha que ela é mais massiva, ou mais volumosa ou menos volumosa que o Sol? Ela é mais volumosa, então não vai ficar menos volumosa. Então sobrou só o item B, que é mais luminoso, né? Então quando ele explodir numa gigante vermelha, essa explosão vai fazer com que gere bastante energia luminosa, né? Então ela vai ficar mais luminosa durante um período, né? Essa explosão estelar, e aí depois ele vai perdendo brilho até se tornar uma anã branca menos luminosa do que o Sol hoje. E é por que é menos luminosa? Justamente porque é muito pequenininha, tá? Então a letra correta seria a letra B. Então essa aqui é as questões de astronomia, né? Talvez tenha mais uma. Ah, tem mais uma aqui no meio, ó. Tem essa daqui, ó. A questão C8. Deixa eu ver se é de astronomia ou envolve astronomia e física, tá, pessoal? Mas eu vou ler com vocês então. Essa questão aqui, ó, a C8. Por enquanto tudo bem, pessoal? Tudo certo? Me mandem aí no chat se sim, mandem um sinal de positivo. Digita 1. Digita 1 aí no chat se está tudo certo. Beleza. Valeu. Então, o pessoal que está acompanhando aí, tudo ok. Temos uma invasão na live. Ah, obrigado, filha. Leva pra mamãe a bolha. Pronto. Tive uma invasão aí. Beleza. Ó, a questão 8 está falando assim. A Agência Espacial Americana NASA confirmou no dia 13 de fevereiro deste ano, a prova de 2019, que o robô Opportunity, que investigou a superfície de Marte durante 15 anos, parou definitivamente de funcionar. Entre suas descobertas mais importantes, o equipamento encontrou os primeiros indícios de água no planeta vermelho. O centro de controle da agência emitiu um sinal de comando ao Opportunity e não recebeu nenhuma resposta, o que foi considerado como um sinal definitivo para dar concluída a missão. Então, ó, o centro de controle da agência emitiu um sinal, foi até o Opportunity e não recebeu nenhuma resposta. Beleza. Aí, a Terra está a uma distância média do Sol de cerca de 150 milhões de quilômetros. Em astronomia, chamamos essa distância de uma unidade astronômica. E ela é equivalente a 8,3 minutos-luz, ou seja, a luz do Sol, que é uma onda eletromagnética, demora 8,3 minutos para vir do Sol até nós. A velocidade da luz
É óbvio, se eu estou falando da luz solar, ela só pode vir à velocidade da luz. Não faz sentido muito essa parte da questão. Suponha que o robô Opportunity respondia na mesma hora, com um sinal de confirmação, sempre que recebia um sinal de comando do controle da missão. Se neste dia 13 de fevereiro a distância entre a Terra e Marte era de 1,6 unidades astronômicas, qual foi o tempo mínimo de espera entre o momento do envio do sinal e o momento em que o controle da missão percebeu que não receberia mais respostas do robô? Então, que a gente tem que calcular aí? A gente sabe que o sinal ele vai na velocidade da luz. É um sinal eletromagnético, né? Uma onda de rádio, provavelmente. E aí, essa onda ela vai percorrer 1,6 unidades astronômicas. Com isso, a gente consegue achar o tempo que ela demora. Por quê? Porque a gente sabe que uma unidade astronômica ela demora 8,3 minutos. Então, 1,6 a gente vai saber que demora tanto tempo. E aí dá para fazer essa conta, tá? Então é uma conta simples usando a famosa fórmula da velocidade média. Velocidade média igual ΔS sobre ΔT, tá? Então é mais ou menos isso que a gente vai calcular, sendo que a velocidade é sempre a mesma, tanto da luz vindo do Sol até a Terra, quanto da luz indo da Terra até Marte, tá? Então, essa velocidade é a mesma, né? A velocidade que a luz caminha 300 mil quilômetros a cada segundo. Então, olhando os dados aí, o controle da missão teve que esperar por pouco mais de 13 minutos, o controle teve que esperar por pouco mais de 26 minutos, o controle da missão não teve que esperar nada, pois esses sinais são transmitidos instantaneamente. Então, tem duas aí que a gente pode desconsiderar. Quais são? Quais são as alternativas que a gente pode eliminar? Enquanto eu bebo uma água. A Pepita tá aqui. Bom, é isso aí, ó. Fred respondeu. A e a D não faz sentido nenhum. Primeiro, não temos dados suficientes para calcular? Não, a gente tem dados. Ele dá uma relação de 1 é 8,3 minutos, 1,6 vai ser quanto? Então, qual que conta a gente tem que fazer? Tem que fazer uma regrinha de 3. Deixa eu ver como que eu faço isso aqui para vocês. Acho que dá para rabiscar aqui. Opa, volts. Eu acho que eu consigo rabiscar alguma coisa aqui. Acho que tem uma ferramenta. Essa aqui. Será? Não, assinar, não. Eu quero só fazer um tracinho. Será que tem como? Ó, o que vocês vão ter que fazer? Deixa eu achar um espaço em branco. Uma unidade astronômica. Ah, não vai dar certo. Ah, como que faz pra ter uma caneta aqui, mano? Não é tão difícil. Deixa eu ver. Visualizar, ferramentas. Não. O que vocês vão ter que fazer aqui? Vocês vão ter que fazer uma regra de 3. Eu vou tentar fazer aqui na lousa para vocês, mas eu não estava planejando isso, então vai ser meio que no improviso. Então deixa eu aqui na live, mudar a câmera, deixa eu ver se fica bom. Aqui tá os desenhos da Isabela, minha filha.
Então deixa eu apagar aqui o desenho que ela fez. Muito bonito. Ó, ele está falando assim, demora 8,3 minutos. Deixa eu pegar uma caneta que funciona. Ah, então, até dá, Shrek, mas aí vai ficar mais difícil porque eu tenho que configurar a live para ter o arquivo do Paint aberto. Acho que é mais fácil virar aqui na lousa mesmo. Ó, então vai ficar assim, ó. Ele fala que 8,3 minutos eu consigo andar uma unidade astronômica. Para andar 1,6 unidade astronômica, quantos minutos eu vou levar? Tá? É isso que a gente tem que fazer. Tá? Então, regra de 3. E quanto mais tempo eu demoro, mais longe eu tô. Então, são diretamente proporcionais. Eu não preciso inverter nada na regra de 3. Aí é só multiplicar em cruz. Né? Então, vai ficar x igual 8,3 vezes 1,6. Aí é só fazer essa continha aí, ó. Eu vou fazer aqui no canto, 8,3 vezes 1,6. 6 vezes 3, 18. Vai 1, 6 vezes 8, 48, com 49. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 8, 8. Vai dar 8. 12, vai 1. 12 com 13,28. Vai dar 13,28 minutos. Então, ó, eles têm que esperar um pouquinho a mais que 13,28 minutos, né? Então, voltando lá na questão e configurando de novo aqui minha webcam, pronto. Então, ó, é isso que vai demorar. Vai demorar. O controle da missão teve que esperar um pouco mais que 13 minutos, tá vendo? 13 minutos, 28, tá? É quase, dá uns, sei lá, 33, vai ser um terço, 20 segundos mais ou menos. 13 minutos e 20 segundos. Um pouco mais de 26 minutos, tá errado. Beleza? Essa é outra questão que não é tanto de astronomia, né? Envolve uma temática de astronomia, mas ela é mais de física. Mas a física e a astronomia elas estão bem junto, tanto que eu sou professor de física e ensino astronomia. Tem uma pegadinha? Putz, vamos ver. Mínimo de espera. Ah, entre o momento de envio. Isso aí, Shrek, boa. E o momento que o controle. Isso que é bom que vocês estão aí, né? Ao vivo. Sim, é o momento de envio. Então, entre o momento de envio foi 13 minutos para ir. E o momento que o controle da missão percebeu que eu receberia seria 13 minutos depois que chega lá na estação e volta. Então, ao todo seriam 26 minutos, um pouquinho mais que isso. Então, seria a letra C, tá? É isso mesmo. Eu não tinha me atentado a esse detalhe aí. Então, é a letra C, tá, pessoal? 26 minutos. 13 minutos é só o trajeto de ida, aí tem que esperar, teoricamente, a volta. Né? Então, seriam 26 minutos. Um pouquinho mais que isso. Beleza. Ainda bem que o Shrek estava aí para avisar que a questão precisava considerar a ida e a volta. Eu só considerei o tempo de ida aqui. Beleza. Pessoal, dessas questões, alguma dúvida? Alguma dúvida nessas questões? Vou esperar vocês responderem esse sim ou se não. Estou
esperando, gente. Não. Guilherme respondeu que não. A Cat também respondeu que não. Beleza. Ó, então, vocês viram que as questões, vocês acharam difícil as questões? Se achou difícil, digita 1. Se achou fácil, digita 2. Achou difícil, meio termo. Vocês viram que acontece o seguinte, né? A gente não precisa de muito conhecimento assim para fazer, né? São coisas simples, tá? Que cobram. Não é tão difícil assim. Mas depois que você sabe o conteúdo, vocês viram que é bem simples, né? Por exemplo, aquela diagrama HR, você nem precisaria saber tanto astronomia, é só saber ler o gráfico. E aí pelo gráfico você já conseguiria ver. A segunda fase, ela é bem mais complexa, é bem mais difícil. Então, eu vou colocar aqui para vocês a segunda etapa do ensino médio que eu estava vendo. Ó, tem questões como essa daqui, ó. Essa questão aí já é bem mais complicada, né? Por quê? Porque ela envolve uma matemática, né, um pouco mais avançada e não é impossível de fazer, né? Mas o você lendo a questão não é suficiente, né? Não tem uma dica que você consiga fazer. Então você tem que saber mais ou menos como funciona os cossenos dos ângulos, né? E aí para conseguir fazer alguns cancelamentos aqui, chegar nas fórmulas que ele está pedindo, demonstrar que a órbita circular é um caso particular de órbita elíptica quando a distância entre os focos é nula, né? E aí você tem que lembrar a excentricidade, né, de uma você tem que lembrar que a excentricidade de uma circunferência é 1, né? Aliás, é 1 ou é 0? Acho que é 1. Não, é 0. Isso. Aí aqui vai dar 0, tal distância entre os focos. É isso. Aí vai ficar certo. Então, é mais complicado, tá? As questões aqui, ó, envolvendo... Tem uma aqui que requer um conhecimento que ele nem te deu informação nenhuma, né? Para você calcular o fluxo de Sol, né? E aí você tem que saber as posições, afélio, periélio, por aí vai. Tá? Então são mais questões mais complicadas. Eu precisaria da lousa, né? E planejar um pouco melhor a resolução desse tipo de questão para vocês hoje, né? Porque eu tenho que sentar e fazer, senão eu vou ficar aqui tentando e aí vai demorar, né? Porque eu mesmo, né, tenho que pensar em como resolver essa questão da melhor maneira para vocês, tá? Então essa já é mais complicado, né? E as questões da OBA, né, para quem gosta de astronomia e está aqui, eu acho que se interessa, a Olimpíada de Astronomia ela é um pouco mais fácil, né, do que essa Olimpíada de Ciências. Isso eu falo por quê? Porque tem questões de verdadeiro ou falso, né, certo ou errado. Tem questões que são colocar um xizinho no lugar certo, né? Então são questões um pouco mais fáceis, mas também ao mesmo tempo tem contas um pouco mais complicadas do que nessa outra Olimpíada Nacional de Ciências, tá? Eu vou finalizar o vídeo, né? Pessoal, quem viu o vídeo até agora, deixa o like aí, obrigado. Se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos relacionados com astronomia com a OBA e agora também com um pouco da Olimpíada Nacional de Ciências, que serve também de estudo para a OBA, tá? Obrigado.